Glória a Deus por isso. Oh, Deus, maravilhoso, né, amados? Vamos lá. A palavra de hoje, o tema dela é a esperança do cristão é uma certeza. Eu quero explanar com vocês isso. A esperança do cristão é uma certeza. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 em diante, nós vamos ler. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 em diante. Amém? O tema é esse, a esperança do cristão é uma certeza. Glória a Deus por isso. Espero que você já tenha aberto a sua Bíblia aí. Essa palavra é muito poderosa. Fica atento a essa palavra, porque ela é muito poderosa. Principalmente o final dela, o fechamento dela, vai ser muito poderoso. A esperança do cristão é uma certeza. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm. Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não vejam, agora creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Glória a Deus, amados. Essa palavra, esse texto é poderoso. A carta se inicia, na verdade, no versículo 1, com a apresentação de Pedro. Ele se apresenta, no versículo 1, como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele escreve essa carta para algumas províncias. E esse Pedro é aquele mesmo Pedro que negou a Cristo, que caminhou com Cristo, teve toda uma história com o Senhor, mas foi um homem de Deus, se arrependeu. E ele escreve 3 cartas aqui, né? 1ª, 2ª e 3ª Pedro. E é muito poderoso, nós entendemos o que ele está escrevendo aqui. Pedro, ele foi uma testemunha ocular, ele caminhou com o Senhor. Ele inicia a carta louvando a Deus pela esperança em Cristo Jesus e a salvação que ele concedeu em Cristo Jesus. E Pedro está nos mostrando que a obra do homem, ela é passageira, mas que a glória de Deus é eterna. E Deus, no teu infinito amor, decidiu compartilhar conosco essa bênção, essa glória, essa viva esperança. Então, nós, que somos cristãos, e o que é ser cristão? Eu não sei se tem algum convidado aí, mas eu nem perguntei, mas se você foi convidado por alguém, me perdoe a falha, você é muito bem-vindo aqui, você recebe essa palavra no seu coração. E o que é ser cristão? Cristão é alguém que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador e segue os caminhos de Cristo. Cristão significa semelhante a Cristo, segue os passos do Senhor, os valores do reino de Deus. E os cristãos, eles, quando os cristãos nascem ou aceitam Jesus, quando as pessoas aceitam Jesus, elas realmente começam a glorificar a Deus. E por causa desse nascer de novo, eles se identificam com a morte de Cristo, mas a ressurreição de Cristo. Porque um cristão acredita que Jesus morreu pelos pecados deles, mas também acredita que ele ressuscitou e está à direita do Pai. Então, os cristãos, eles são regenerados, ou seja, eles são resgatados.
eles recebem essa nova existência, que é uma viva esperança, como disse o texto. Então, um cristão, ele nasceu de novo para que a glória de Deus seja manifestada. Então, vocês, meus amados, que nasceram de novo, vocês têm manifestado a glória de Deus. Como dizia Santo Agostinho, nós temos que ser um aleluia da cabeça aos pés. Isso é muito poderoso. E é verdade. Nós temos que ser cheios da viva esperança. Por isso que a esperança de um cristão é uma certeza. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 1:23. Diz assim: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Vem de onde? Da eterna e viva palavra de Deus. Essa eterna e viva palavra de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo para nós. E isso é muito poderoso. O homem por si só não pode fazer nada. Olha o que diz a palavra em Isaías 40, no versículo 6, e isso corresponde ali em 1 Pedro 1:23 que eu li agora. Isaías 40, versículo 6 diz assim: uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo. Pode ser que a versão que eu estou utilizando aí para você seja um pouco diferente, porque eu estou utilizando a NVT, a nova versão transformadora. É uma versão que não fere as Almeidas corrigidas, revisadas. É uma versão muito boa, moderna e muito bem escrita, que ela não foge muito das mais tradicionais que nós estamos acostumados. Então, o texto está dizendo aqui para nós que a nossa glória é passageira, que a nossa vida é passageira, que as nossas realizações são passageiras, mas Cristo não é passageiro. Cristo é vivo, Cristo é eterno, e nós temos que se apropriar desse Cristo. Por isso que é a glória de Deus que em nós pode nos levar a viver o melhor dele, porque não é mérito nosso. E a palavra fala em 1 Pedro 1:3, nós lemos isso, que todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo. Olha que poderoso isso. Todo louvor, toda honra, toda glória seja a Deus. E quem é Deus? Deus é o Pai do nosso Senhor, que por sua grande misericórdia nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Cristo. Cristo vive. E se nós estamos em Cristo, nós vivemos. E se nós estamos em Cristo, nós vivemos porque temos uma viva esperança. Porque Cristo é a nossa viva esperança. E é interessante que nós vemos isso, esse milagre, em Efésios 1:3, que diz assim, Efésios 1:3, versículo 3 e 4. Diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestes. Pausa. Esse versículo já dá para a gente falar a noite inteira. Todo louvor seja a Deus. Ok, concordamos com isso. Mais um texto que fala sobre isso. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em quem? Em Cristo. Meu amado, minha amada, nós não temos como ser abençoados fora de Cristo. A bênção só em Cristo. E eu vou explicar mais sobre isso. Em Cristo nós somos abençoados. E aí, ele abençoou, não foi com pouca coisa, foi com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. A gente nem sabe desfrutar, para falar a verdade disso. E eu, particularmente, eu não tenho nem profundidade para pregar para vocês o que seria todas essas bênçãos espirituais nos domínios celestes. O que eu tenho para dizer para você é que eu entendo que todas essas bênçãos é o próprio Cristo. É o próprio Cristo em nós. E aí o texto continua aqui. Calma aí. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Essa conexão do Pai com o Filho e essa misericórdia do Pai e o Filho para conosco é algo muito precioso.
É por isso que não tem como a esperança de um cristão ser uma possibilidade. Não tem como. Porque a palavra está sendo clara para nós, em Pedro, em Efésios. Nós temos lido aqui isso. Esse Deus maravilhoso, que é o Pai nosso, que é o Pai do nosso Senhor, ele nos entregou essa bênção. E Cristo também se entregou por nós, para que nós recebêssemos dessa bênção. Olha o que diz a palavra. Nós lemos em 1 Pedro, no versículo 3 ali, temos uma viva esperança. Olha que poderoso isso. Se nós temos uma viva esperança, nós temos que entender que essa viva esperança baseia-se na palavra viva de Deus. Parece repetitivo, mas não é. Essa viva esperança baseia-se na palavra viva de Deus. E, obviamente, que essa palavra viva de Deus contém a vida dele, que está em nós. E uma vez que nós temos essa vida, olha que poderoso. Vou repetir. Uma viva esperança se baseia na palavra viva de Deus. E essa viva esperança contém a vida. E uma vez que temos a vida, nós temos a verdadeira esperança. E essa esperança vai acontecer o que dentro de nós? Ela vai crescer. Sabe o que acontece com muitas pessoas que vivem uma vida apenas terrena? A esperança passa. A esperança morre. Mas para nós não tem esse papo de que a esperança é a última que morre. A esperança vive. A esperança vive. E ela em nós vai se tornando maior, maior e mais bela. Por quê? Porque nós vamos buscando relacionamento com essa esperança. Nós vamos buscar intimidade com essa esperança. Nós vamos buscar estar centrado nessa esperança. O tempo destrói a maioria da esperança das pessoas, porque muitas vezes olhamos apenas para algo terreno. Mas a nossa esperança não é terrena. A nossa esperança é Cristo. Isso é muito profundo, porque além da nossa esperança ser viva, lá em 1 Pedro, que nós lemos no versículo 4, também fala que nós temos a esperança chamada também de herança. Pedro também chama a esperança de herança. Olha como a coisa está ficando maior para nós. Nós temos uma viva esperança, e essa viva esperança também é herança para mim. Porque nós somos filhos do Rei. Somos participantes dessa herança, da glória de Jesus. Porque, não por mérito nosso, nenhum, mas por total mérito dele. E olha o que diz a palavra em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17 e 18, diz assim. Romanos 8, 17 e 18. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. Uau! E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada. Olha que poderoso isso no versículo 18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada. Ele faz uma comparação. Comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Para pensar. Você já está inserido no reino. Você já tem uma viva esperança. Você já tem uma herança, mas vai vir coisa ainda muito mais. Ou ainda vai vir, na verdade, o final, o completo dessa esperança, dessa herança que nós vamos viver. Tem muito mais coisa para viver dentro dessa herança e dessa esperança. Então, nós nem ainda provamos de fato disso, de forma completa, porque a esperança de um cristão também é, obviamente, a vida eterna. Isso é poderoso. Então, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Esse versículo 18 está falando da glória futura que nós vamos viver ainda em Cristo Jesus. E isso é poderoso. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 11. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiro de Deus. Em outras versões, vai dizer herança de Deus. Pois ele nos predestinou conforme seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com sua vontade. Olha que poderoso. Ele nos predestinou conforme o seu plano. Nós achamos que temos planos.
Nós achamos que podemos governar e fazer e acontecer do nosso jeito. Mas o que nós temos que fazer, de fato, é esperar nessa viva esperança, nessa herança. Então, meus amados, eu quero mostrar para vocês que nós estamos inclusos no testamento de Cristo. Nós estamos inclusos nesse testamento maravilhoso. E olha que chega a ser poético para mim esse texto. Soa como uma música, é uma coisa muito profunda. João, capítulo 17, do versículo 21 ao 24. Vou ler para vocês. João, capítulo 17, do versículo 21 ao 24. Diz assim: Jesus estava ali conversando e disse o seguinte: minha oração é que todos eles sejam um. Estava conversando com o Pai, né? Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama, tanto quanto me amas. Jesus, ele é muito, muito poderoso, ele é muito bom, ele compartilha com a gente a glória, ele compartilha o amor, ele nos insere nesse relacionamento. É muito poderoso isso. E o texto continua: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste. Olha só, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Isso fala da glória futura para a nossa vida. Isso fala do reino que vamos viver com Cristo na volta dele. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Irmão, a nossa herança espiritual é totalmente diferente de qualquer tipo de herança terrena, porque a nossa herança é incorruptível. Isso significa que ela não pode ser destruída, porque Cristo não pode ser destruído. A nossa herança, ela é incorruptível. A nossa herança é sem mácula, ela não pode ser ferida. Olha que poderoso isso. A nossa herança, ela não se desgasta. A nossa herança é eterna. Ela jamais vai nos desapontar. A nossa herança jamais vai nos desapontar. Jesus jamais vai te desapontar. A verdade é que nós, muitas vezes, decepcionamos ele. Mas ele jamais vai nos desapontar. E olha só, além de nós entendermos que a nossa esperança é viva, além de entendermos que a nossa esperança também é uma herança, o texto também vai dizer, em 1 Pedro 5,9, que essa esperança também nós chamamos de salvação. Cristo nos salvou. Há uma esperança no meio do caos para o cristão. Eu tenho dito para vocês, né? 2 olhos, 2 pés na realidade, mas 2 olhos na eternidade. 2 pés na realidade. A situação não está fácil, estamos cheios de dificuldades, mas nós não podemos perder os olhos. Nós não podemos perder os olhos, não podemos deixar de fitar os olhos em Cristo, como diz Hebreus 12:2. Mantenhamos os nossos olhos firmes em Cristo Jesus. Então, essa salvação é poderosa, porque, como já falamos aqui, o cristão já foi salvo por meio da fé em Cristo. Olha o que diz Efésios 2, 8, 9. É muito importante, acho que, pregar sobre esperança nesse tempo para nós. É muito importante, acho que, mostrar que, de fato, nós temos que olhar para uma pessoa, Cristo Jesus. E ele é real, é verdade, é vida, é caminho. E olha o que diz a palavra em Efésios 2, 8, 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Nós somos salvos. A nossa esperança é a salvação para nós. Em Cristo Jesus nós somos salvos. E nós não
fizemos nada para isso. Foi favor imerecido. Nós não merecíamos nada. E mesmo assim, Jesus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E o Filho veio em carne, como diz João, capítulo 1, o verbo se fez carne. A palavra também fala que ele se esvaziou da glória dele para poder realmente pagar o preço do pecado em nosso lugar. Como é maravilhoso sabermos que nascemos de novo. Sabe, nós trocamos, quando nascemos de novo, essa glória passageira que os homens falam, esse sucesso que nós ouvimos falar de coisas terrenas, humanistas, triunfalistas. Nós passamos disso para a glória eterna de Jesus Cristo. Isso é muito poderoso. Agora, eu tenho que ser realista também, e a palavra também é realista nesse sentido. O texto de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 6, diz que nós também vamos passar por dificuldades. O texto vai dizer que nós vamos passar por muitas dificuldades. E aí eu até separei aqui algumas versões. Na NVT vai dizer muitas. Na ARA e NA, a ARA vai dizer várias. Na linguagem de hoje vai dizer muitos tipos de dificuldades. E na NVI vai dizer por todo tipo de provação. Então, interessante que o texto está dizendo que nós temos uma esperança viva, nós temos herança, nós temos salvação, tudo isso é Cristo para a nossa vida. Só que o texto também vai dizer, e nós temos que entender isso, que nós também teremos dificuldade. E aí o versículo 6 diz, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Ou suportar várias provações. Ou muitos tipos de provações. Ou todo tipo de provação. Está escrito aqui. Se alegrem. Por algum tempo, a dificuldade vai existir. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades. Porém, nós temos Deus. E Deus tem a graça suficiente para suprir nossas necessidades. E essa graça de Deus, do Pai, é o Filho, que é o nosso Senhor e Salvador. Ele nos sustenta. Agora, irmãos, as provações são dolorosas. De fato são. As dificuldades são dolorosas. O texto diz que nós temos que suportar, precisamos aprender a suportar muitas provações. Na ARA e na NAA vai dizer que nós vamos ficar contristados por várias provações. Aquela pessoa que se entristece, aquela pessoa que está repleta de sofrimento. Na NVI vai dizer que nós vamos estar entristecidos por todo tipo de provação. Então, o fato é que todas as versões que são mais utilizadas no Brasil, elas correspondem no mesmo sentido. O texto diz que nós temos esperança viva, nós temos herança, nós temos que se apegar a essa herança, nós temos que se apegar a essa salvação. Isso é uma certeza para um cristão, mas o texto também está dizendo, olha, vocês terão provações, vocês terão dificuldades. Agora, grave isso. Grave, é muito importante isso. Pedro não está sugerindo que você tenha uma atitude indiferente às provações. Ele está dizendo para você, olha, você vai ter que aprender a lidar com as provações. Não negue as provações. O texto está dizendo que você vai ter que aprender a suportar. O texto está dizendo que você vai ter dificuldade. Nós poderíamos citar outros textos aqui, no mundo, 3 aflições, tenha bom ânimo. Como disse Jesus, eu venci o mundo. É que eu estou focado nesse texto aqui. Mas ele está dizendo, olha, vocês não neguem isso. Não fiquem indiferentes em relação às provações. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter tristezas. Em Mateus 26, nós vemos ali Jesus no jardim do Getsemane, e ele também suportou uma tristeza, suportou o sofrimento. E até onde eu sei, o mesmo conceito de tristeza aqui significa o mesmo lá, o mesmo nível de provação aqui significa lá. Não que nós vamos ter o mesmo nível de sofrimento de Jesus, como ele teve, não é isso. Mas quer dizer que nós vamos sofrer também. Dificuldades, provações, claro que não ao nível de Cristo, mas nós vamos ter dificuldades e provações. E aí nós temos que aprender a lidar com isso. Então, grave isso no seu coração. Negar as provações podem
tornar as dores piores. Sabe por quê? Você não precisa negar a aprovação. Sabe por que você não precisa negar a aprovação? Porque você tem uma viva esperança. Porque você tem herança. Porque você tem Cristo. Isso é muito importante. Em muitos momentos, meus amados, o nosso sofrimento corporal, físico mesmo, vai até nos afastar do toque suave de Deus. Mas o fato é que eu não preciso desse toque. Eu preciso entender que Ele está em mim e eu nele, e Ele me segura firme nele. Eu não vou precisar sentir nada, eu preciso ter fé. É pela fé, é fé no Filho, da morte e ressurreição dele. Muitas vezes nós vamos ter sentimentos ruins. E esses sentimentos ruins, se nós entendemos que nós temos Cristo, esses sentimentos ruins nós vamos vivenciar, vamos passar e vamos permanecer em Cristo. Sabe, grave isso no seu coração. O caminho pode ser doloroso, mas conduz ao lar. Nós temos um lar, porque nós temos uma esperança, porque nós temos uma esperança viva, que nos traz vida, que contém a vida, que nos dá uma herança. Então, o caminho pode ser doloroso, mas nós temos um lar. Nós estamos inseridos no testamento. Isso é muito poderoso. Olha o que diz a palavra, vamos recapitular aqui. 1 Pedro, já estou terminando. 1 Pedro 1,3, que fala sobre, vou repetir aqui, todo louvor seja a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que o texto está dizendo. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, através de Cristo Jesus. Sabe o que nos mostra isso? Que a nossa esperança não é uma possibilidade. A nossa esperança, ela aconteceu, fez, é uma certeza. Jesus ressuscitou para uma viva esperança. Jesus não ressuscitou para uma esperança provável. Ele ressuscitou para uma viva esperança, para uma certeza. Esse é o primeiro ponto importantíssimo para nós nessa noite. Outro ponto importante, no versículo 4, diz assim: cadê aqui o versículo 4, gente? Misericórdia. Porque sua grande misericórdia nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, agora temos uma viva esperança. E uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Eu risquei tudo aqui com o lápis, aí eu não enxerguei. Olha que importante isso. O que você tem em Cristo, essa esperança, ela é diferente da felicidade que as pessoas procuram. Isso é muito importante. Muitas pessoas procuram felicidade. Agora, o que sustenta a esperança em nós não é a felicidade. Porque muitas vezes nós não vamos estar felizes. Muitas vezes nós não vamos estar legais nas nossas emoções. Mas o que eu não posso é deixar de ter Cristo. Então, a esperança não é felicidade. A esperança é Cristo. E ter Cristo é aprender a suportar as provações também. E as provações vão vir. Cada um vai ter as suas provações. E nós temos que entender que a felicidade não é o alvo. Muitas pessoas acham que a felicidade é o alvo. A felicidade é uma consequência. O alvo é Cristo. Cristo é o nosso alvo. Então, a esperança para o cristão não é uma possibilidade, é uma certeza. O que nos sustenta é a esperança e não a felicidade. E a felicidade é uma consequência e não o alvo. Muitas pessoas falham em ter alegria. Sabe por quê? Porque buscam a alegria. Só que elas não entendem o que é alegria. Em vez de buscar a alegria, elas têm que buscar o objeto que dá alegria. A pessoa, na verdade, que dá alegria. E é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. E Cristo em nós não é ausência de problemas. Isso é muito importante. Cristo em nós não é ausência de problemas terrenos.
mas é a esperança viva que me garante que eu tenho uma herança, que eu vou realmente reinar com Cristo, que eu tenho um lar, que eu vou reinar com Ele. Isso é importante. Muitas pessoas desanimam na vida, elas ficam tristes, porque elas dizem o quê? Me falta esperança. E quando falta esperança, é porque falta Cristo. Falta Cristo. Então, ter essa esperança que é Cristo em nós, não quer dizer que nós não teremos dias maus. Porque nós vamos ter dias maus, dias bons, dias ruins. Mas o importante, esse é um jargão que tem aí, né, uma frase que em todos os dias nós precisamos ter Cristo. Quem guarda de fato a nossa fé, realmente é a esperança, que é Cristo. A palavra fala em 1 Pedro 1,5, vou repetir, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos dias. Tem um reino para você. Fique firme em Jesus. Ele vai voltar para resgatar a igreja. Ele vai voltar para resgatar a sua noiva. Nós vamos estar lá. E olha que interessante. No versículo 8 diz assim, a esperança, embora nunca tenha visto, vocês o amam. O texto diz, embora nunca tenham visto, vocês o amam. E ainda que não vejam agora, creem nele e se alegram. Mesmo não vendo, nós o amamos. Isso é fato. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. 2 Coríntios 5:7 fala isso. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé. Fé no Filho, que morreu, que ressuscitou, está à direita do Pai, é nosso Senhor e Salvador, é a nossa esperança, é a nossa herança, é a nossa salvação. Esse é o Senhor que nós servimos, meus amados. E essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos nessa noite. Que você receba no teu espírito essa palavra, se aproprie dessa palavra. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo é a própria glória. Essa é a palavra para nós essa noite. 2 pés na realidade, 2 olhos na eternidade. Sabe, uma coisa que eu li de Charles Spurgeon, que foi o pregador, o príncipe dos pregadores, esse homem que sofreu com sentimentos contrários, ele dizia que ele vivia, me foge a palavra agora, mas ele usa um termo muito interessante, que ele meio que se auto-sabotava nos pensamentos dele, porque ele vivia afligido. E uma vez ele disse assim, para as pessoas numa pregação dele, Deus não ri da sua tristeza. Ele não ri da sua tristeza. Porque ele está lá para consolar a sua tristeza. Agora, não quer dizer que você não vai ter tristeza, mas ele vai te sustentar no dia da tristeza. Olha que poderoso isso. Nós temos que viver assim, com a certeza que nós temos a vida eterna, que nós temos a esperança, e ela é viva, ela é vida em nós. Amém, meus amados? Quero orar por vocês nesse momento, em nome de Jesus. Onde você está, feche os seus olhos. Eu sempre digo isso, a gente pede para fechar os olhos, para tirar a atenção do todo, né? Quando a gente fecha os olhos, existe uma questão realmente de neurociência da coisa. A gente acaba se conectando aqui e prestando atenção apenas na gente mesmo, né? É uma coisa de ciência apenas, tá bom? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Como é bom poder falar da tua palavra. O que nós fizemos aqui em 30 minutos foi falar da tua palavra. Mesmo que em muitos casos ou situações eu repeti algumas coisas, mas no meu entendimento, repetir a palavra é vida. Repetir a palavra é vida. Se eu pratico repetição da palavra, eu pego a habilidade dessa palavra, eu me aproprio dessa palavra. Senhor, nós queremos viver a palavra. Senhor, o meu coração está aqui diante de Ti, o coração dos meus irmãos que aqui estão diante de Ti. Senhor, se ainda há em nós incredulidade, se ainda há em nós, Senhor, realmente, ó Pai, resquícios, ó Deus, de medo, de incredulidade, Senhor, trabalhe em nós. Senhor, nós queremos se apropriar dessa palavra para que o Senhor realmente seja nosso seguro, o nosso socorro. A Tua palavra fala que o Senhor é o nosso socorro, o nosso refrigério no dia da angústia.
A palavra não diz que nós não teremos dificuldade, mas a palavra diz que ela garante, na verdade, que nós teremos sustento no dia da dificuldade. A palavra garante que nós temos a viva esperança que é Cristo em nós. Eu oro por você, meu irmão, receba essa palavra no teu espírito, na tua mente, no teu coração. Seja invadido por essa palavra. Vive essa palavra nos próximos dias, capture ela, medite nela, para que você enxergue Cristo em tudo em sua vida. Para que você tenha experiência com essa palavra que foi ministrada em nome de Jesus. Para que você consiga mudar, se for o seu caso, o modo que você tem enxergado as situações, o modo que você tem enxergado Jesus. Ele é a tua esperança viva. Ele é a sua herança, ele é a sua salvação, ele é o seu refrigério, ele é o pastor, ele é o bom pastor, ele é aquele que mata a sua sede, ele é o pão que desceu do céu, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é Jesus. Receba isso no teu coração e no teu espírito. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.